Bom dia, meus queridos, amados irmãos da Igreja Presbiteriana do Jundiaí e demais pessoas que estão nos assistindo. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa manhã. Você que está aí na sua casa acompanhando a nossa Escola Bíblica Dominical, seja muito bem-vindo. Fica à vontade para acompanhar, para estar conosco. Fica à vontade também para compartilhar aquilo que você quer falar aí no chat da nossa transmissão, porque vai ser muito bom a gente interagir juntos nesse dia. Estamos hoje celebrando um momento importantíssimo de todo o cristianismo, de toda a igreja cristã, que é a festa mais importante que nós temos, que é a festa da Páscoa. A festa da Páscoa tem um significado extremamente importante para nós, e hoje é um dia de festa, porque nós celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nesse momento, eu gostaria de convidá-los, aí mesmo na sua casa, a pegar sua Bíblia e vamos ler o texto do Evangelho segundo João, capítulo de número 1. Vamos ler o verso 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29. Abra sua Bíblia e vamos ler esse versículo. João, capítulo de número 1, versículo 29. E assim nos diz a palavra de Deus: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O texto que encontramos aqui fala o início do Evangelho segundo João, aquilo que João escreveu. Ele começa a falar sobre o Verbo de Deus que se tornou carne e veio habitar entre nós. Depois, João ele é perguntado sobre quem ele era, se ele era o Cristo ou não, e ele diz: eu não sou o Cristo. Depois de fazerem várias perguntas para João, ele diz que viria alguém que era muito maior do que ele não era digno nem mesmo de desatar as sandálias dos seus pés. E ele estava falando sobre o Cordeiro de Deus, e no dia seguinte, como nós lemos no texto, ele viu que Jesus vinha na sua direção, então ele vai e ele anuncia para todos ali que estavam perto: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A festa da Páscoa é a festa da celebração do Cordeiro de Deus, do Cordeiro que foi enviado, o Cordeiro perfeito de Deus que foi enviado para morrer e num sacrifício perfeito e único e definitivo. Ele pagou o preço dos nossos pecados, do meu e do seu pecado. Os pecados que cometemos no passado, que cometemos hoje, que ainda vamos cometer, foi pago por Cristo Jesus na cruz. Antes de Cristo e na lei de Moisés, era necessário que sacrifícios fossem feitos continuamente. Cada dia, corriqueiramente, os homens precisavam ir até o tabernáculo para sacrificar animais para ter perdão dos seus pecados, para ter remissão dos seus pecados. Até o dia em que o Pai enviou o próprio Filho, que se tornou carne e se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje, nesse domingo de Páscoa, é dia de celebrarmos não as formas como o mundo criou para ganhar dinheiro com coelho de Páscoa, com ovos de chocolate, que nada tem a ver com a Páscoa. A Páscoa é: Jesus Cristo está vivo, Ele vive, o túmulo está vazio, porque o Cordeiro de Deus foi morto, mas Ele ressuscitou. E isso nós declaramos hoje, e essa é a mensagem da Páscoa. O Cordeiro de Deus ressuscitou, morreu no nosso lugar, mas ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida eterna, para nos dar a adoção de filhos, para sermos filhos de Deus. E nessa manhã, essa é a nossa celebração, a celebração do Cordeiro de Deus. E eu quero convidar você nessa manhã a dedicar o seu dia, a dedicar todo o seu domingo a celebrar a festa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nas primeiras horas do nosso domingo e nós queremos entregar o nosso domingo de Páscoa nas tuas mãos, porque nós queremos nos deleitar na festa do Cordeiro de Deus,
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a nossa celebração nesse dia. Isso é o que nós fazemos. A nossa festa de Páscoa, ela existe porque o Cordeiro de Deus foi entregue, foi morto numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente. Essa é a mensagem da Páscoa e é isso que nós queremos celebrar hoje, Senhor. A festa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tirou o meu pecado, que tirou o pecado dos meus irmãos e que tem tirado o pecado e tem salvado a vida de pessoas, daqueles que foram eleitos pelo Senhor. Nós louvamos o Teu santo nome e dedicamos o nosso domingo a Ti, o nosso domingo de descanso e de deleite no Senhor, de prazer no Senhor, de descanso nos Teus braços. É nesse dia tão importante para as nossas vidas que comemoramos a Tua ressurreição. Que o Teu nome seja glorificado para todo sempre. É o que nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nessa manhã nós temos uma figura, uma pessoa que virá aqui para falar um pouco, contar um pouco da sua história. Eu gostaria que você ficasse bastante atento a tudo aquilo que ele tem a dizer a vocês. Oi, eu quero começar a falar para vocês algo que provavelmente nesse dia de Páscoa eu vou contar uma história que talvez não seja das mais agradáveis. Provavelmente uma das histórias mais tristes que existe nessa Bíblia que você tem na sua mão, com certeza, pelo menos no meu caso, ela teve uma história muito triste no seu final. E eu queria que você prestasse muita atenção na minha história, porque nesse dia que vocês estão comemorando a Páscoa, eu poderia dizer, fazendo só uma prefiguração, que eu fui trasladado para vir contar uma história para vocês. E é uma história muito conhecida. Esse livro que vocês carregam na mão conta muito sobre a minha história, fala muito de mim. Infelizmente, não é uma história boa, infelizmente é uma história complexa, uma história difícil, porque quando se fala de Jesus, fala de amor, fala de salvação, fala de graça, fala de arrependimento, fala de amigo. E foi tudo isso que eu tive e eu não aceitei. Eu me chamo Judas Iscariotes. Esse é meu nome. Eu me chamo Judas Iscariotes. E eu pertencia ao grupo dos 12 que Jesus chamou para estar com ele nos 3 anos de ministério dele. E eu fico me perguntando, por que Jesus me chamou? Porque assim, eu não tinha uma índole muito boa. Eu sempre fui uma pessoa complicada, difícil de lidar. Tanto é verdade que se depois você lê, na Bíblia, e a Bíblia fala muito de mim, você vai ver que por inúmeras vezes as narrativas bíblicas, nos evangelhos principalmente, Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam muito da minha história, vai mostrar que eu, Judas, sou normalmente acompanhado sempre na última descrição. Em relação aos 12 que Jesus chama, eu sou sempre o último da lista. Ora, eu sou chamado com alguns nomes interessantes. Eu não sou chamado só de Judas, mas eu sou chamado de Judas Iscariotes, eu sou chamado aquele que o traiu, eu sou chamado como filho de Simão, eu sou chamado aquele que é o traidor. Isso você vai ver no Evangelho de Mateus 26, você vai ver no capítulo 27, você vai ver em Marcos 14, Lucas 22, João capítulo 6, João capítulo 12, capítulo 13, capítulo 18, enfim. Eu sou esse homem que sou descrito assim, de uma forma não muito agradável, se podemos dizer assim. Ora, se eu falar um pouco do meu caráter, provavelmente o meu caráter ele não é algo que se adeque bem
né, a uma igreja ou alguma coisa religiosa, né, ou se a gente poderíamos pensar, né, na minha época, quando a multidão estava ali com Jesus, né, não se adequa muito bem, porque na realidade o meu caráter envolve hipocrisia, egoísmo, soberba, avareza, inveja e muita cobiça. Esse cidadão que vos fala é um cidadão com caráter sempre duvidoso. Tanto é verdade que o meu companheiro de caminhada, né, o apóstolo João, ou né, o João, o apóstolo do amor, como ele é conhecido, né, um homem muito querido, né, por vocês evangélicos, foi um homem que me desmascarou. Depois você leia, quando você puder, João capítulo 12, no versículo 6, vai dizer lá que eu era uma pessoa que sou definida por ele como um ladrão. Ora, um ladrão é uma pessoa que, né, não dá confiança, né? Um ladrão é uma pessoa que ele sempre está maquinando em se dar bem à custa dos outros. Um ladrão é aquele que, né, ele vai contra as leis, ele vai contra os princípios de Deus, ele vai contra as coisas que Jesus sempre me ensinou. Bem, João, ele conseguiu, com essa frase aí no versículo 6 do capítulo 12, que ele mesmo escreveu, ele percebe ali, com essa frase, ele percebe que eu era um mentiroso, que eu era um enganador, que eu era uma pessoa astuta, mas não para fazer as coisas boas. Eu estava diante do Filho de Deus. E eu não conhecia esse filho de fato. Eu vi, eu caminhei, eu presenciei coisas excepcionais, milagres absurdos. Eu estive com Jesus quando Jesus fez a multiplicação de pães e peixes. Eu vi ele alimentar inúmeras pessoas. Eu estava com Jesus quando Jesus ele fez, né, a cura de cegos, de leprosos. Eu vi Jesus falar coisas excepcionais com inúmeras pessoas. Eu vi esse Jesus confrontar escribas, fariseus. Eu vi nas sinagogas ele sendo alguém excepcional. Eu vi Jesus ressuscitando pessoas. E eu fico me perguntando, por que Jesus me escolheu? Por que ele me chamou justo eu? Ora, eu vim de uma família que não é muito conhecida, não se fala muito, né? Provavelmente, né, quando eu falo Iscariotes, provavelmente vem de uma linhagem do Antigo Testamento, né, onde eu falo Esrom Kiriate, né? E tem uma outra versão. Meu pai se chamava Simão, como é descrito pelo meu amigo João, né, tanto no capítulo 6 como no capítulo 13. E o que me chama mais atenção é que Jesus, conhecedor de todas as coisas, ele me colocou como tesoureiro. Faz sentido um negócio desse? Um homem como Jesus colocar um ladrão para ser tesoureiro. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29, esse homem que me desmascarou, né? Esse homem sabia que eu tinha um caráter duvidoso. Ele sabia que eu era uma pessoa não confiável. E mesmo assim, esse homem me colocou para estar cuidando das finanças. Ora, aonde já se viu colocar um ladrão para cuidar das finanças? É a mesma coisa que colocar, né, uma criança, né, para comer, né, um doce delicioso. Né? Na nossa época fazíamos doces deliciosos. Se você colocar um doce na frente de uma criança, essa criança vai ficar doida, ela não vai dar conta de se controlar. Ou se você, né, que gosta muito de algo e colocar algo que você gosta demais e fala, não mexa nisso. Eu fico pensando comigo, por que este homem fez isso comigo? Ora, se eu, sendo uma pessoa que sou o retrato da hipocrisia, se eu sou o retrato da mentira, se eu sou o retrato daquele que estava sempre pronto a fazer coisas erradas, inclusive eu sempre fazia coisas erradas, por que esse homem colocou justamente eu?
justamente eu. Não faz sentido, mas não faz o mínimo sentido. Deixa eu contar uma história para vocês de como não faz sentido esse negócio. Ora, eu era o tesoureiro, né? Eu era aquele que cuidava, né, das finanças, cuidava das coisas do Senhor. Só que sempre que colocava um dinheiro lá, né, sempre que o pessoal dava uma vacilada, Jesus, né, não se preocupava com o dinheiro, o que entrava lá ele não ficava contando, ele não ficava pedindo para eu ficar fazendo prestação de contas. Jesus não fazia nada disso. Até hoje eu não consigo entender como é que ele nunca me cobrou, sendo que ele era o líder máximo nosso. Ora, como eu via que com o mestre estava tudo tranquilo, então sempre que dava eu pegava um dinheiro ali, sempre que dava eu furtava algo. Ora, isso era do meu caráter, isso era do meu feitio. Eu sempre gostei de um dinheiro, eu sempre gostei de um a mais. E fácil. Esse negócio de ficar trabalhando, ficar ralando, ser digno do seu trabalho, não. Isso daí é para quem é muito certo. Eu não. Eu estava decidido a sempre tirar vantagem. Ora, Jesus me chamou, não pedi para ele me chamar. Já que ele me chamou, beleza, vou fazer, né, aquilo que Jesus colocou para eu fazer, cuidar das finanças. Mas não do jeito dele, do meu jeito. É do meu jeito que eu sempre quis cuidar. Pois bem, aconteceu um fato inusitado, um fato muito inusitado. E, depois você pode ler, né, se você se interessar, se você quiser e tal. Tem uma coisa muito interessante, porque vai contar uma história no Evangelho de João, capítulo de número 12, algo muito interessante. Depois você lê lá, né, onde uma mulher chamada Maria de Betânia, irmã de Lázaro, a gente estava lá na casa dela e tal, e sabe o que ela fez? Ela pegou um unguento extremamente cheiroso, né, porque nesse vaso, né, perfeito, maravilhoso, onde tinha um alabastro lindo, né, e tinha um unguento lá que era preciosíssimo, um cheiro maravilhoso. Sabe o que ela fez? Ela pegou esse unguento e simplesmente começou a lavar os pés de Jesus, começou a cuidar de Jesus. Começou a usar aquilo com Jesus, com o mestre que não estava nem aí para nada. Olha só aonde é que esse homem, onde é que essa mulher ia gastar algo maravilhoso, algo que custava uma grana terrível. Sabe, com Jesus não está nem para nada. Jesus está, pouco se importando. Mas na hora minha mente maquinou. Minha mente maquinou algo que eu queria confrontar Jesus. Eu então comecei a falar, como é que vocês estão fazendo isso, fazendo com que se gaste, né, esse perfume, esse bálsamo precioso, de qualquer jeito. A gente pode conseguir uma grana, dar uma grana pesada com relação a isso, para nós fazermos as coisas boas, para nós ajudarmos os pobres, para nós fazermos uma boa ação. Ora, eu não havia entendido que quem estava do meu lado era Jesus, que conhecia meu coração. Ele sabia que eu pouco estava me importando com o pobre. Que pobre o quê? Eu queria tirar proveito. Eu queria tirar proveito da situação. Ora, eu sempre fui fascinado por dinheiro. Eu sempre gostei de dinheiro. Sempre. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É que depois que aconteceu isso, Jesus, ele começou a contar uma história, né, no próprio capítulo número 12, que ele era o pão da vida, que quem não se alimentasse dele, não conheceria ele, não iria para o Pai, queria depender dele, sabe, que precisava dele, sabe. Ele veio com um papo tão esquisito, ele veio com um assunto tão difícil de a gente, sabe, suportar aquilo, que eu particularmente, eu fiquei assustado com aquilo. Meu Deus, como eu fiquei assustado com aquilo. Meu Jesus. E aí, não somente com esse papo, com essa história esquisita, né, dele contando que ele era um homem, né, que seria, né, uma pessoa que iria fazer grandes coisas, né? Enfim, ele começou com esse papo esquisitíssimo. E aí, eu comecei a questioná-lo. Mas comecei a questioná-lo mesmo. Eu falei assim, mas não questioná-lo em si. Eu comecei a colocar minhoca na cabeça dos discípulos.
Só que Jesus me conhecia. Porque logo depois que aconteceu tudo isso, Jesus nos chamou para um lugar, e lá quando eu cheguei naquele lugar, o que eu vi, o que eu presenciei, era pães, era um copo com vinho, e aí Jesus começou uma história, né, quando ele parte o pão e ele dizia que esse pão que seria partido, esse pão era ele mesmo, esse pão falava dele, ele dizia que o corpo, sabe, que aquele pão representava o corpo dele, representava que, sabe, ele iria ser machucado, ele seria maltratado. E aquilo não faria sentido para mim, porque como é que pode o homem se comparar a um pão? Mas enfim, ele partiu o pão e depois ele deu para cada um tirar um pedaço. E depois que ele disse, olha, eu vou ser machucado, eu vou ser torturado, eu vou ser maltratado, mas isso tudo precisa acontecer como diz as Escrituras. Mas que Escrituras, que profecia é essa, que coisa louca é essa? Mas enfim, eu sei que ninguém ficou argumentando, ninguém falou nada, nós simplesmente ouvíamos, porque o mestre é o mestre, Jesus, né? É Jesus. E aí nós partimos ali, todo mundo comeu, e depois Jesus, ele veio com outra coisa que não fazia o mínimo sentido na minha cabeça. Ele simplesmente, ele pega um copo de barro de vinho, e ele diz que esse vinho representava o sangue dele. Ele diz que depois de sofrer as duras penas, de ser machucado, maltratado, de zombarem dele, aí ele diz que ele seria crucificado. Sabe, assim, crucificação é algo para alguém que não presta, é alguém muito maldoso, e ele falando aquilo, eu não entendi absolutamente nada, e ele simplesmente disse, olha, vocês precisam beber deste sangue, porque esse sangue é a nova aliança. Não, tudo bem, a gente não estava bebendo o sangue dele ali, ninguém estava bebendo sangue, mas era uma representação de algo que iria acontecer. E isso para mim é uma coisa que não faz muito sentido, porque o mestre, ele diz que ele era alguém excepcional, ele diz que ele era rei, e eu queria governar com esse rei, mas aí ele veio com esse papo de morte, com esse papo de crucificação, esse papo de que tinha que morrer, mas que ele iria ressuscitar. Que história mais louca é essa? Mas enfim, depois que Jesus, ele teve esse momento e conosco ali, a minha história é uma história que não casa bem, porque depois que aconteceu isso, algo terrível aconteceu, porque quando o mestre, ele está ali, né, naquele momento de confraternização, momento de comunhão, momento onde estavam todos reunidos ali presencialmente, num momento ímpar, num momento singular, onde a narrativa dos evangelhos que vocês têm aí, né, dizem algo maravilhoso, impressionante. Algo terrível aconteceu. O que de terrível aconteceu? O que mais de terrível aconteceu foi as narrativas dizerem algo que eu sabia muito bem. Eu entendia muito bem. Por quê? O meu amigo João, mais uma vez, no capítulo 13, ele diz algo muito interessante. Ele diz que algo havia se apoderado de mim. Algo havia acontecido comigo. Mas o que mais é perverso em mim é o que é relatado em Mateus capítulo 26. Outro amigo meu, outro que caminhou comigo. E ele relatou depois que ele veio entender, porque naquele momento Jesus desferiu essas palavras. Quando a gente estava no momento de confraternização e tal. E aí Jesus disse assim, olha, essa noite um de vocês vai me trair. E aí todo mundo olhando um para o outro, claro, eu calado aqui na minha, porque eu já havia articulado, como é que um homem deixa, né, uma mulher gastar, né, algo precioso com ele mesmo?
né? Achei muito mesquinho, achei, sabe, muita injustiça do que Jesus havia feito ali. Eu não gostei daquilo de jeito nenhum. E aí eu já estava articulando, já tinha articulado já, né? Que eu iria me dar bem. Porque esse é o objetivo do ladrão, sempre se dar bem. Sempre se dar bem. Então eu já havia decidido que eu iria me dar bem. Eu já tinha conversado, sabe, com os mestres, com os escribas, com os fariseus, né, sobre algo que iria me favorecer. Queria me favorecer e favorecer muito. Pensando hoje em vocês, é como se eu estivesse conversando hoje com os pastores, com os bispos, com os presbíteros, com os líderes da igreja, articulado com eles. Algo que iria me trazer vantagem. Mas o que mais me impressiona não era só a minha hipocrisia, não era só a minha falsidade, não era só a minha soberba, meu egoísmo e minha avareza. O que mais me incomodou posteriormente foi a minha frieza. Foi quando Jesus disse: um de vocês está me traindo. Naquele momento, quando Jesus disse, eu estava justamente com ele, pegando algo no prato, pegando um pedaço de pão no prato. E aí, todo mundo perguntando, né, mas será que isso aquele? Jesus disse: eis aquele que está perto de ser traído, para ser traído. O filho do homem vai ser traído. Eis aquele que está perto de ser traído, aquele que mete a mão no prato comigo. Era eu que estava metendo a mão com ele. E aí eu falei: Jesus, por acaso sou eu? A resposta dele foi terrível. A resposta dele foi assim: assim tu dizes. Eu não dei conta. Porque logo depois, Jesus, ele veio para mim e disse assim para mim: o que você está para fazer, faze-o depressa. Meu amigo João descreve isso em João capítulo de número 13, versículo 27. O que você tem de fazer, faze-o depressa. Faz rápido. Naquela hora eu vi que o meu plano havia caído. Mas eu não me dei por satisfeito, não. Eu vou me dar bem. Não importa o que vai acontecer com Jesus, eu vou me dar bem. Cheguei então, num lugar marcado, né, com os fariseus, escribas, mestres da lei. Cheguei, né, nos líderes religiosos e comecei a combinar com eles lá o que nós iríamos fazer, né. Falei: olha, Jesus está agora com os meus outros amigos, estão no Getsemane, né. E é interessante que enquanto eu estava, né, negociando a vida do maior da história, Jesus, ele estava orando. Eu articulando a maldade e Jesus orando. Eu acho que essa diferença é muito grande, né? Quem ora e quem está fazendo bobagem. Enfim. E eu negociei a vida de Jesus por 30 moedas de prata. Quero dizer que isso é provavelmente 10 vezes menos o valor do que a Maria de Betânia gastou naquele unguento precioso, tá? Aquele unguento valia muito mais do que eu combinei com os fariseus, com os líderes religiosos. Pois bem, a minha frieza, ela não só esteve diante de não tomar vergonha na cara quando Jesus me desmascara, mas os fariseus perguntaram: mas como é que nós vamos saber que é Jesus? Como é que nós vamos saber que é ele? Porque todo mundo barbudo, cabeludo, né, e tal, né, todo mundo meio que se parecia. Eu falei: fica tranquilo, eu vou traí-lo. E eu traí da forma mais sórdida, da forma mais maldosa, da forma mais absurda. Eu traí Jesus com um beijo. E a fala dele para mim foi terrível. Porque quando eu cheguei em Jesus e dei um beijo, a frase dele foi: me traíste com um beijo? Me traíste com um beijo? Eu esperava que Jesus chamasse, sei lá, os seus anjos. Eu esperasse que um exército viesse, porque eu via esse homem fazendo milagres, eu via esse homem fazendo coisas excepcionais. Mas eu não entendi o significado da Páscoa, eu não entendi o significado do que
era Jesus. Sabe aquilo que conta lá no Êxodo, quando a Moisés diz, olha, vocês vão matar um cordeiro, vocês vão fazer pães asmos, vocês vão comer parte do cordeiro, quem não tiver, se ajunte com outra família, e vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vão passar no umbrais das portas, porque nessa noite vai vir, né, o espírito de morte, vai levar todos os primogênitos, mas aqueles que tiver a marca do cordeiro, esses vão viver. Eu não entendia que Jesus, Ele veio por minha causa, Ele veio porque Ele me amava. Eu não entendi nada disso, não entendi. Sabe por quê? Porque o tempo todo eu andei com Jesus, eu falei com Jesus, eu me relacionei com Jesus, eu presenciei milagres fenomenais que Ele fez na vida de tantas pessoas. Eu presenciei maravilhas que Ele fez comigo. Eu presenciei momentos marcantes quando eu vi Ele andando sobre as águas, quando eu vi Ele fazendo com que o tempo lhe obedecesse. Eu vi esse Jesus fazer coisas espetaculares. Eu vi esse Jesus com uma genialidade, com sabedoria, nunca antes visto na história da humanidade. Eu presenciei. Mas o fato é que andar com Ele, falar com Ele, viver com Ele, me fez entregar-se a Ele. Eu nunca me entreguei de fato para Jesus, porque o tempo todo eu fui um hipócrita, o tempo todo eu fui um mentiroso, o tempo todo eu fui um egoísta, o tempo todo eu fui um avarento, o tempo todo eu fui um ladrão, aonde o meu Deus eram as riquezas, o meu Deus era a minha cobiça. E por isso eu deixei com que Satanás invadisse meu coração. Quando eu vi aquela cena, quando eu vi Jesus sendo preso, quando eu vi Jesus sendo machucado, maltratado, quando eu vi fazendo aquelas maldades com Jesus, aquilo foi demais para mim, demais. E aí eu pensei, meu Deus, eu preciso ver a situação, preciso ver, e eu tive uma excelente ideia. Vou desfazer o meu compromisso com aqueles hipócritas, com aqueles mentirosos, com aqueles homens que dizem que falam de Deus, mas na realidade estão fazendo mal demais com a pessoa que nunca fez mal a ninguém. Eu decidi chegar diante daqueles homens e devolver aquelas moedas, devolver aquelas 30 moedas. Só que não. Eles não aceitaram as minhas 30 moedas. E mais, eles não só não aceitaram, como eles disseram claramente para mim que eu era o responsável por ter feito aquilo acontecer. Eu era o grande responsável por Jesus estar naquela situação. Então eu não aguentei. Eu peguei aquelas moedas e joguei aquelas moedas no chão e saí correndo. É interessante que a história vai dizer que os sacerdotes não pegaram aquele dinheiro, mas eles pegaram aquele dinheiro e eles simplesmente fizeram um campo de um oleiro, ou seja, compraram um tipo de um cemitério para enterrar ali os estrangeiros, porque eles diziam, como está relatado em Mateus capítulo 27, ali era preço, aquelas moedas eram preço de sangue. Por isso esse campo é chamado campo de sangue, porque era um recurso que tinha um sangue de quem era perfeito, mas que eu, por minha culpa, por meu erro, pela minha ganância, eu fiz com que isso se tornasse algo terrível. Enfim, os meus amigos, João, como também em Atos, conta um pouco do que aconteceu comigo. Foi tão terrível aquele acontecimento, foi tão terrível tudo aquilo que eu não suportei. Eu percebi que eu era tão maldoso, tão mesquinho, e ao mesmo tempo eu nunca reconheci Jesus como aquele que veio por minha causa, que eu preferi morrer. Eu preferi dar cabo da minha vida. Eu preferi me enforcar. Porque eu achava que ninguém era capaz de pagar um preço por mim.
nem Jesus. Por isso que, anos depois, vem um homem chamado apóstolo Paulo, e ele descreve, né, o que Jesus fez. Mas ele começa o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, me relatando. De certa forma, ele diz assim: na noite em que foi traído. Na noite que foi traído, olha só, de certa forma aparece meu nome. E é assim que eu sou lembrado, na noite em que Jesus foi traído. Ele foi traído porque um homem como eu nunca entendeu o significado da Páscoa. Páscoa não é o que as pessoas dizem hoje. Páscoa não é essa celebração que o mundo propõe. Páscoa significa que alguém verdadeiro viveu, amou, se entregou, morreu e ressuscitou. Pena que eu vivi tudo isso e eu não quis acreditar. Que pena. Essa é a minha história. Esse sou eu. Judas Iscariotes. O traidor, o hipócrita, o ganancioso, o egoísta. Aquele que teve coragem de vender a quem ele nunca deveria ter vendido. Pelo contrário, eu deveria ter me entregado. Bem, meus irmãos, vocês ouviram aí ouviram a história de Judas, e como ele mesmo contou na sua história, ele não entendeu o significado da Páscoa. Ele não entendeu que aquele homem a quem ele havia traído era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele que salva o homem dos seus pecados e da morte eterna. Mas hoje eu quero dizer a você que você tem a oportunidade de reconhecer, assim como ele não foi capaz de reconhecer, que você possa reconhecer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus e que a Páscoa fala sobre isso, sobre o Cordeiro que foi morto. E eu quero orar por você. E se você que está me assistindo, talvez você que está nesse momento vendo esse vídeo, não sei se agora na nossa estreia desse vídeo ou se em tempos depois, daqui a alguns anos, se você vai ter acesso a esse vídeo e você vai vê-lo, eu queria convidar você e dizer para você, você crê que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E se de fato, se você crê, eu quero te convidar a orar e a confessar isso diante do Senhor e dizer, eu creio que a Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, que morreu no meu lugar para me salvar dos meus pecados. E eu quero que nesse momento te convidar a fazer essa oração de confissão e dizer, eu creio em Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu santo nome pela graça, por causa da graça e da misericórdia do Senhor em nossas vidas. E nós cremos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto. O Cordeiro de Deus que foi morto no nosso lugar por causa dos nossos pecados. Judas, ele não foi capaz de ver isso, ele não foi capaz de crer, de ver que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus. Mas hoje nós vemos isso e nós entendemos que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus e nós queremos entregar os nossos corações a esse Cordeiro. E nós queremos nos arrepender dos nossos pecados cada vez mais e nos entregarmos à Tua vida e à salvação que o Senhor tem para as nossas vidas. Cristo vive e vive eternamente e nós louvamos o Teu santo nome por isso. Que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja glorificado nesse dia, para a glória do Teu nome santo, em nome de Jesus. Amém.
Você que nos acompanha, muito obrigado por estar aí na sua casa. Compartilhe o culto com outras pessoas, chame outras pessoas da sua família para ver, manda o link, faça isso para que outras pessoas sejam abençoadas. A sua participação, o seu envolvimento com os nossos cultos online, com as nossas transmissões é muito importante, por isso faça isso, divulgue, faça com que isso chegue a outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Logo mais à noite, às 6h30 da tarde, nós nos encontramos novamente para o nosso culto de celebração. Participe com sua família. Até lá.